Eu, o Alexandre Simões, o Milton Naves, uma quinta-feira repleta de assuntos, principalmente o Cruzeiro, que joga hoje à noite um jogo com o Sampaio Corrêa. Ô Simões, como é que o Luxemburgo vai agora motivar essa rapaziada para esses dois jogos? Porque já ficou claro no jogo contra o Vitória que é um climão de fim de feira no Cruzeiro. É dar oportunidade para quem não vinha jogando, colocar mais garotada. Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Léo. Importante o pessoal dar o like, né? Porque tem a máxima do Edu Panzer, né? Se não der o like, o time perde. O time não ganha, exatamente. O time não ganha. E todo mundo vai jogar, né? Cruzeiro, Atlético, América, todo mundo tem jogo recente. Ô Léo, o Cruzeiro, ele precisa afastar qualquer risco de rebaixamento da forma mais urgente possível, né? Existe ainda essa possibilidade, ela é muito remota, acredito até que nem vai acontecer, porque precisa acontecer uma série de resultados, mas de toda forma, o Cruzeiro precisa resolver essa situação, não pode deixar para a última rodada, porque você imagina o desespero, Léo, o Cruzeiro chegar contra o Náutico no Mineirão, ainda correndo algum risco, mesmo que muito pequeno de rebaixamento, eu acho que é um cenário que precisa ser evitado, não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente, Simões, e tem outra. O Cruzeiro tá aí em discussão com o Mineirão, querendo colocar 60 mil pessoas, né, pra torcida aí. Foi uma festa muito bonita no jogo contra o Brusque, mas se o Cruzeiro tem um resultado ruim hoje, chega com algum risco, ao invés de ter 60 mil ali pra dar uma força pro time, pra ter um 2022 melhor e tal, pra terminar o ano bem, é 60 mil botando uma pressão maior ainda, Simões. Exatamente, e a gente não pode também desconsiderar um fator, né, ô Léo? O time do Cruzeiro é um time com muitos jovens. É um trabalho do Luxemburgo, o Edu Panzer falou até uma coisa interessante, né? Às vezes os outros treinadores não tiveram essa possibilidade de lançar tantos jovens, porque o Cruzeiro não estava sofrendo com o transfer ban, né? É verdade. Com o Luxemburgo, ele chegou sem o Cruzeiro poder contratar. Então, se o Cruzeiro não podia contratar, ele tinha que armar a equipe dele com aquele elenco que ele tinha. E aí, lógico, tem o mérito do treinador também, porque alguns jogadores, eles evoluíram. O Adriano é um caso claro de evolução nas mãos do Luxemburgo. O Vitor Leque, ele tem mérito. E o Adriano parece que tá resolvendo, né? É até bom que a gente vai conversar com o Samuel, situação de contrato, né? Tem uma matéria do Samuel e do Pio já no site da Itatiaia sobre esse assunto aí, falando sobre isso. O Thiago, por mais que ainda precise fazer gols, mas o Thiago sofre um processo de evolução, não sei se você concorda comigo. Sim. Então, eu acho que a palavra que você usou, o verbo sofre, né? Tá meio que forçado, mas ele vai... Mas é muito mais jogador do que era com os outros treinadores. Muito mais. Não dá pra comparar. Até porque ganhou confiança, né? Exatamente. Aquele tempo que é bem característico aqui do Nordeste brasileiro. Há pouco, aquela chuva bem passageira aqui, que nem tem previsão pra chuva hoje aqui em São Luís, capital do Maranhão. E choveu há pouco, mas já passou o tempo com aquele sol maravilhoso aqui no Maranhão. E o Cruzeiro, desde o início da madrugada, veio num voo direto da Azul. Chegou e a concentração neste momento no Hotel Brisamar. Bem de cara pro mar, é a concentração do Cruzeiro aqui em São Luís. O Vanderlei trouxe 23 jogadores para este compromisso e a conversa o tempo inteiro. Ele só vai confirmar o time no vestiário do Estádio Castelão para este compromisso contra o Sampaio. Mas a conversa é de ter uma postura diferente. O Cruzeiro precisa se despedir nesta reta final de uma forma honrosa. Deixou aquela impressão maravilhosa contra o Brusque, mas aí no jogo seguinte, tudo bem, o Vitória estava jogando a vida, mas o Cruzeiro dormiu completamente, principalmente naquele primeiro tempo. E com pouco tempo de jogo já estava perdendo de 2-0. 3-0 foi o placar e poderia ser maior se não fosse mais uma boa atuação do goleiro Fábio. Sobre esta impressão a ser deixada, muitos jogadores a gente já trouxe aqui com contratos se encerrando, mas mesmo quem não vai ficar, às vezes aquele jogador já tem aquele feeling que o Cruzeiro não vai renovar o contrato. Mas quem o Vanderlei trouxe aqui para São Luís, Léo Figueiredo, ele quer uma postura diferente. E ele falou na última entrevista, a motivação tem que ser vestir essa camisa e pensar, mesmo que o jogador não vá ficar na próxima temporada, ele terminando bem uma Série B, ele pode conseguir outros clubes, outros times aí
no nosso futebol brasileiro. Então vamos ver se essa postura realmente será diferente à noite e é o que o torcedor espera. Pelo menos isso, né, Léo Figueiredo? Bom dia. Bom dia, Samuel. O Cruzeiro precisa pelo menos de uma mudança de postura. Eu concordo com essa expressão do Vanderlei, porque a partida contra o Vitória foi qualquer coisa de horrorosa no comportamento do time, né? Não vão ser nas 2 últimas rodadas que o Cruzeiro vai começar a jogar um futebol brilhante. Eu não espero isso, eu acho que o torcedor também não, mas a gente espera entrega, né? Uma intensidade maior do time. O Cruzeiro vive muitas incertezas nesse momento, né? De quem vai, quem fica, vai virar SAF, como ficam contratos dos jogadores, quem vai seguir, se vem um novo comando, e não estou falando um novo comando sem ser o Luxemburgo, que também é outra incerteza. Incertezas causam desconforto em qualquer local de trabalho, né? Traz uma insegurança, mas ela também pode ser transformada em motivação. Motivação para continuar no próprio Cruzeiro, para renovar um contrato, para mostrar futebol, para procurar um outro clube. E deixo claro aqui para essa rapaziada que vai fazer esses 2 últimos jogos, que a última impressão é a que fica. Então, se tem algum time pensando, olhando algum jogador do Cruzeiro para o final do ano, é um ótimo momento e o Cruzeiro continua sendo uma vitrine gigantesca, mesmo estando na Série B, para qualquer jogador, para conquistar um contrato para a próxima temporada, para permanecer no Cruzeiro. Então, que o Luxemburgo consiga passar isso para os jogadores, porque isso, Samuel, já é motivo demais para correr bastante em campo. Com certeza. Ô Simões, o Léo usou aí, última impressão é a que fica. Contra o Vitória, o Vanderlei chegou até a dizer, se fosse avaliar por esse jogo, tinha que mandar todo mundo embora, inclusive ele, Vanderlei Luxemburgo. Então, são 2 jogos agora nesta reta final. De repente, um jogador não pode ganhar um contrato de 1 ano, mas ele pode ter uma perspectiva diferente. O Cruzeiro tem aquela dificuldade que vai ter que pagar uma dívida milionária, 2, aliás, para contratar. Então, de repente, para começar o ano, esse atleta aí que demonstrar uma postura diferente, ele pode ter ali um contrato renovado com uma condição melhor para, pelo menos, o Cruzeiro ter aí um elenco para o início de 2022, hein, Simões? Pois é, Samuel, um abraço, bom dia. Eu acho que isso aí serve muito mais como uma tentativa de motivação do time do que qualquer coisa, né? O Cruzeiro já tem que ter a definição de quem serve ou não serve para 2022. Faltam 2 jogos para terminar a Série B. Não acredito que a avaliação do Luxemburgo, da diretoria, vai ser em cima de desempenho do jogador contra o Sampaio Correia em São Luís ou contra o Náutico no Mineirão na última rodada, né? Esse planejamento, a partir do momento que o Cruzeiro já não tinha mais chance de acesso à Série A, já tinha que começar a ser feito. Até porque o time vai jogar em 2022 a Série B pela 3ª vez, é um recorde entre os grandes. O Vasco vai jogar pela 2ª em 2022, mostra como é o novo cenário da 2ª divisão do futebol brasileiro, sem o Grandes cair, com a cota de TV como se ele estivesse na Série A. E o grande problema do Cruzeiro para se organizar é isso que você colocou aí. Tem que pagar cerca de 15 milhões para poder ter o direito de contratar atletas e inscrever para a temporada 2022. Essa aí é a grande pedra no caminho do Cruzeiro para o planejamento da próxima temporada, sem dúvida nenhuma, Samuel. Pois é, vamos ver então. Antes de tentarmos aqui imaginar o que vai fazer o Vanderlei, tem muitos problemas. Eu estou curioso para saber qual time ele vai colocar em campo. Vamos trazer aqui no Rádio Esportes, 11h59, uma palavra sempre importante, renovou o contrato recentemente, goleiro Fábio. E ele começa falando sobre esta renovação, os planos para a próxima temporada. Fala o camisa 1 Celeste aqui na Itatiaia. Em relação à renovação, foi tudo caminhando da forma mais transparente possível. Deus sempre direciona o momento certo, a hora certa, e focado em jogar, fazer sempre o melhor pelo Cruzeiro, e no tempo certo Deus ia direcionar essa renovação da forma mais tranquila possível, e graças a Deus consegui mais uma vez essa renovação em poder vestir a camisa do Cruzeiro mais um ano, e espero poder ajudar 2022 aí, é o nosso objetivo maior, que é o acesso, né? Em relação aos planejamentos, é crucial o Vanderlei, né, que sabe o que é o Campeonato Brasileiro, independente da divisão. Ele já foi campeão da Série B,
e tem 5 títulos de campeonato brasileiro aí da Série A. Então sabe fazer o que é necessário em termos de planejamento, de formação de elenco, né, da pressão que é toda do Cruzeiro mais um ano, e a gente tem que dar essa resposta para o nosso torcedor, dar alegria para o nosso torcedor, e o Vanderlei está com esse pensamento, fazer uma equipe forte, jogadores que sabem dessa dificuldade que vai ser a temporada de 2022, pela obrigação, pela força que a gente tem de camisa e a responsabilidade de subir. Então é continuar dentro desse planejamento de jogadores com qualidade para que a gente possa ter uma equipe forte para 2022, para que a gente possa estar forte em todas as competições e alcançar êxito. Fábio também comentou sobre até quando pretende jogar, se vai ser o último contrato com a camisa do Cruzeiro e depois a aposentadoria. Vamos ouvir o que disse o goleiro celeste. Eu sempre fui focado no momento, né? Moldei a minha carreira toda, sempre fazendo o meu melhor dentro da temporada, né? Não pensando quanto tempo eu ia jogar, né? Fazer história numa grande equipe como o Cruzeiro, e sempre fui trabalhando dessa forma, né? Dentro dos meus contratos e nunca planejando que eu ia jogar tantos anos ou quantos anos eu ia ter de carreira, né? Trabalhei esse 2021 no meu máximo, me dediquei em todos os treinamentos, nos jogos, no máximo que eu pude. 2022 só penso em fazer o meu melhor dentro de campo, nos treinamentos e nos jogos para ajudar os meus companheiros aí nessa longa temporada de 2022. E para fechar, Fábio voltou a falar sobre o planejamento. O Cruzeiro tem que voltar de qualquer jeito para a Série A do Campeonato Brasileiro. O clube que sofreu mais uma vez nesta Série B, principalmente com algumas escolhas erradas. E ele faz aqui um diagnóstico do que o Cruzeiro tem que fazer para ser diferente. Todos nós que amamos o Cruzeiro, queremos o Cruzeiro novamente na Série A. Quem ama o Cruzeiro quer sempre o melhor. E a gente teve experiência que tem que começar desde o princípio da competição, né? Nosso primeiro turno, tanto no ano passado como nesse ano de 2021, foi muito abaixo, principalmente jogando em casa. E isso daí pesa muito, né, no restante da competição, porque você tem que jogar no limite, tem que ganhar. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Mesmo assim, a gente fez um aproveitamento muito bom depois da chegada do Vanderlei. Tem que ter o planejamento de uma equipe forte, ver quem vai ficar, quem não vai, são coisas do futebol, mas a gente tem que fazer o melhor planejamento possível dentro de todos os sacrifícios possíveis para a gente ter uma equipe competitiva em janeiro, para se preparar dentro do Mineiro e focar nas competições que a gente tem, tanto na Copa do Brasil, que a gente tem a possibilidade pela camisa, e se tiver uma equipe consistente, forte, de buscar bons jogos e pela tradição da nossa camisa, e se a gente tiver a qualidade do elenco necessária para buscar os títulos, e no nosso foco principal, que é o acesso. Começar com tudo desde o primeiro jogo. A equipe já está preparada para as adversidades, dificuldades, e aí sim dá o presente maior para o nosso torcedor, que é o acesso. Ô Simões, o Fábio disse aí sobre começar bem o planejamento, o que não aconteceu nos 2 últimos anos, né? Pois é, exatamente, Samuel. E é interessante porque a gente imaginava que o 2020 fosse um cenário para o Cruzeiro aprender o que é a Série B e planejar o 2021. E a gente viu um 2021 pior do que um 2020. A campanha na Série B será inferior e o time é ainda mais fraco do ponto de vista técnico do que o montado na temporada 2021, Samuel. E olha que as contratações, eu não tenho a certeza desse número, mas assim, no geral, eu acho que o Cruzeiro contratou mais em 2021 do que em 2020 e errou muito mais também, Samuel. Pois é. Álvaro Damião, vamos lá para a bola. Daqui a pouco o Léo Figueiredo fala sobre os times. Como que chega esse Sampaio Correia? Vem de derrota na última rodada para o Náutico. Tem desfalque, não tem desfalque? Fale mais sobre o Sampaio. Álvaro Damião, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Samuel, para os ouvintes do Rádio Esportes. O Sampaio vem numa situação semelhante à do Cruzeiro. Tem 46 pontos, é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. A mesma pontuação do Cruzeiro, só que está uma posição abaixo pelos
critérios de desempate. A derrota para o Náutico foi por 2-1, foi a última partida dele na Série B. E para jogar hoje contra o Cruzeiro tem alguns problemas o técnico João Brigatti. Alguns jogadores que são considerados titulares são dúvidas, estão sendo reavaliados e só será escalado ou não esse jogador momentos antes da partida. Só saberemos momentos antes da partida. Caso dos laterais, o Adson e Alisson, do volante Eloir e do meia Nadson, todos eles recuperando de lesão. O provável time do Sampaio Correia para enfrentar o Cruzeiro seria este: Luiz Daniel, o Adson, Alan Godoy, Nilson Júnior e Alisson, Betinho Ferreira e Léo Arthur, Rony, Pimentinha e Jackson. Deixa eu dar um recado para você que vai se hospedar em Belo Horizonte. Para você que está vindo para a capital dos mineiros, atenção para essas duas indicações. Uma é o Impa Suítes, no bairro Cidade Nova, e também no Gamileira. Lá você vai ter conforto, qualidade e o melhor custo-benefício da capital. Acesse imparotéis.com.br. Agora, se você quer uma opção no bairro Luxemburgo, ao lado do centro, aí você quer o Ville Celestini, um hotel de alto padrão com piscina, sauna, quartos altamente confortáveis, uma infraestrutura de dar inveja nas maiores redes do país. Acesse villecelestini.com.br ou ligue 3614-9900, 3614-9900. O Pimentinha, que volta hoje à equipe do Sampaio Correia, ele foi poupado na última rodada, será titular novamente pelo time de São Luís da Linda Maranhão. Samuel. Pois é, esse Pimentinha aí é danado, tem que ficar de olho nele. Ô Léo Figueiredo, o Adriano volta, o Rômulo vai para a direita, dúvida ali na zaga Rodolfo ou Léo Santos, Fábio, Rômulo, Léo Santos ou Rodolfo, Eduardo Brock, e dúvida também se o Felipe começa na esquerda como lateral ou se ele vai adiantado, porque não tem o Vitor Leque e não tem o Wellington Nem. Adriano, Lucas Ventura, Giovani, Thiago é o centroavante, Claudinho, eu acho que começa, Vitor Roque tenho dúvida, vamos ver o que vai fazer o Vanderlei. E aí, Léo Luxemburgo? Fala aí no Rádio Esporte pra gente fechar. Ah, seu Venâncio, olha, eu gosto do retorno do Rômulo à lateral esquerda, porque a partida do Norberto contra o Vitória foi horripilante. Me surpreendeu, inclusive, o Cáceres não jogar o Norberto. O Rômulo, na lateral, ele tem feito alguns bons jogos. A volta do Adriano no meio-campo é ótima, porque o Adriano dá mais pegada ali na meiuca com o Lucas Ventura, né, que é o Nonoca. O Cruzeiro fica mais pegador contra esse Sampaio Correia, que tem uma boa campanha como mandante, né? Ele tem bons números como mandante, eu estava acompanhando aqui. São 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas para uma campanha mediana aí do Sampaio. Então o Cruzeiro vai ter que jogar bola. Agora, lá na frente eu fico com muita dúvida, Samuca, porque eu gosto do Claudinho. O Claudinho é um bom jogador, tecnicamente dá para ver que ele se entende bem com a bola. Mas o Claudinho está jogando 2021 no ritmo da Copa de 70. Sempre tem que ter uma parada, tem que pensar demais com a bola no pé, ele tem que se decidir mais rapidamente, ele tem que ser mais intenso, porque qualidade ele tem. Então o Claudinho é um cara que pode sim evoluir no Cruzeiro, que pode entregar mais. Diferentemente do Felipe Augusto, se vai na lateral, se vai na frente, a gente já sabe o que pode acontecer. E o Vitor Roque, sempre uma esperança, uma expectativa do garoto ir ganhando milhagens, né? E jogando cada vez mais, mas ainda muito cedo. Em alguns lances a gente vê que ele dá uma titubeada, até fisicamente ele precisa desenvolver. Se jogar, bom, mas não pode ter nenhuma pressão para cima do garoto. É isso aí. E eu tô querendo ver o Vitor Roque também como centroavante mesmo. Pela beirada, não atuou assim na base. E o Vanderlei vem tentando aqui no Cruzeiro. Meio-dia.